Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tem crente alegre nessa noite. Glória a Deus. Quero louvar a Deus por estar nessa casa pela primeira vez. Sabemos que tudo há um tempo certo. Estamos aqui para adorar o Senhor com alegria. Amém? Peço aos irmãos que peguem a sua Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, de versículo 1. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E eles, tendo escapado, souberam que a ilha se chamava Malta. E o povo bárbaro usou conosco de não pouca gentileza, porque acendendo um fogo, recebeu a todos nós, por causa da chuva que caía e por causa do frio. E tendo Paulo ajuntado um maço de gravetos e pondo no fogo uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na sua mão. E os bárbaros, vendo a víbora venenosa pendurada na mão, diziam uns aos outros: sem dúvida este homem é assassino, porque apesar de ter escapado do mar, a vingança não deixa viver. E tendo ele sacudido o animal no fogo, não sentiu mal algum. Mas eles aguardavam que inchasse ou que repentinamente caísse morto. Mas depois de esperar muito tempo e vendo que nenhum mal lhe sobrevinha, mudando de opinião, diziam que ele era um Deus. Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Estou muito feliz em estar reunido com os amados irmãos nessa noite. Sou ali de Sapé, somos ali da igreja evangélica Filhos do Rei. Vinícius já foi ministrar lá em nossa igreja. Fico muito feliz em conhecer o pastor Rivaldo, não é isso? Deus abençoe o Senhor grandemente. E nessa noite eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Glória a Deus. Menino da banda, deixe Deus usar vocês aí, fique à vontade, me ajuda aí a ministrar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, queridos e amados irmãos, a Bíblia nos mostra acerca do apóstolo Paulo. Os irmãos que são conhecedores, o apóstolo Paulo, outrora, ele estava com uma função de perseguir a igreja do Senhor. Mas, uma certa feita, o próprio Jesus marca encontro com ele. Interessante
que Paulo agora, de um homem que perseguia a igreja, Paulo agora, ele se torna seu homem perseguido. E sabemos que a partir do momento que o Senhor Jesus visita a vida de um ser humano, sabemos que nunca mais o homem, a mulher será o mesmo. E o interessante é que diante dessa história, Paulo agora ele está preso. O interessante é que a trajetória de Paulo agora é para Roma. E diante de toda a circunstância, a missão dele é de chegar até a Roma. E a Bíblia diz que com ele os prisioneiros vão com ele naquela embarcação, meu irmão Vinícius. O interessante é que a Bíblia diz que agora, diante dessa embarcação, Deus fala com Paulo. E o interessante é que a forma que Deus ele fala com Paulo, meu pastor Rivaldo, é de uma forma diferente, é de uma forma direcional, é uma direção que Deus está dando a Paulo, é uma visão do que vai acontecer diante daquela embarcação. Olhe para o seu irmão e diga assim: Deus ainda se revela aos seus. O interessante é que a Bíblia diz, a história diz, que Paulo agora, ele se levanta e fala aquilo que Deus tinha mostrado a ele. Deus agora mostra a Paulo que diante daquela embarcação não ia acontecer coisas boas. O barco ia encalhar, danos ia acontecer diante daquela viagem. Mas o interessante é que a Bíblia diz que quem estavam naquela embarcação não estavam crendo na palavra de Paulo, mas sim estava crendo na palavra do capitão daquela embarcação. E sabemos que diante de toda a circunstância, Deus ele ainda fala com os seus. Deus ainda tem profeta que ainda desce pela madrugada, que ainda ora, que ainda busca, que ainda tem intimidade com Deus. E diante deste momento, Deus ele tinha se revelado a Paulo, tinha mostrado tudo nitidamente que iria acontecer. Mas a Bíblia diz, meu pastor, que eles não creram na palavra que vinha de Paulo. Era o próprio Deus mostrando o que ia acontecer. Mas o interessante é que sempre Deus ele fala conosco. Sempre Deus ele fala conosco de uma forma diferente. Possa ser que você chegou aqui, Deus falou contigo, Deus falou no teu coração, e possa ser que você temeu por a sua pequenez, por você não ter aquela estrutura. Mas Deus nessa noite me trouxe lá de Sapé para te dizer que Ele é contigo, que Ele não está distante de ti, que Ele está no controle de toda a situação. Olha para você e diga assim: você é profeta de Deus. Diga assim: apenas abre a tua boca, que hoje é noite de Deus encher vasos aqui nesse ambiente. Possa ser que Deus te mostrou, possa ser que Deus falou contigo, e ainda tem gente que não está crendo, não está acreditando. Mas Deus me trouxe lá de Sapé para te dizer: apenas abre a tua boca, que eu se responsabilizo. Sou eu quem te uso, sou eu que estou no controle de toda a situação. Mas pastor, não estão acreditando na minha palavra. Olha só, a palavra não é tua, a palavra foi Deus que colocou em teu coração. Possa ser que você chegou aqui dizendo:
Deus, deixa eu aqui atrás, e mesmo eu sou pequeno, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei pregar, o que é que eu vou fazer ainda ali? Mas Deus nessa noite te trouxe aqui para te dizer: levanta essa cabeça, porque você é vaso de Deus. Tem vasos aqui nessa noite? Tem vaso aqui que vem adorar os céus. Há uma graça de Deus aqui nesse altar. O interessante é que a Bíblia diz que tudo aquilo que Deus mostrou a Paulo aconteceu, meu pastor, mais adiante. A Bíblia diz que o barco que eles estavam encalhou, parou, começou a se despedaçar. Eu imagino quem estivesse dentro daquele barco, olhando para ele e dizendo: verdadeiramente esse é um homem de Deus. Porque a gente não creu na palavra. Eu vou dizer para você nessa noite: vai ter alguém que vai passar a acreditar nas palavras que saem da tua boca. Vai ter gente que vai olhar para você e vai dizer: verdadeiramente é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Paulo estava vivendo isso. E a Bíblia diz que veio agora uma tempestade e o barco encalhou. Diga assim: um barco parou no meio do mar. Tudo isso Deus tinha revelado a Paulo que ia acontecer. Mas os donos daquele barco não acreditaram, irmão Vinícius, do que Deus estava falando naquele recinto. O interessante é que agora Paulo com os prisioneiros estamos agora com o objetivo de chegar até a Roma. Mas sabemos que sempre no meio de uma embarcação, sempre no meio de um povo de Deus, sempre vai ter um que vai acreditar e vai crer que Deus é na tua vida. Nunca pense que você vai ser o esquecido no meio da multidão. Olha só, o projeto era chegar no outro lado. O mistério todinho, meu varão, o mistério todinho era com Paulo, não era com os prisioneiros. Mas o interessante é que sempre, meu pastor, Deus ele tem o seu cuidado com os seus. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus está cuidando de você. Diga assim: um barco não vai se afundar. Teve um irmão ali que creu nisso. Pode até parecer que vai se afundar, mas não vai se afundar. Por esses dias a palavra foi essa sua. Você disse: Deus, eu vou morrer. Você disse: Deus, não estou aguentando mais. Você disse: Deus, eu não estou suportando viver tanta luta, tanta prova. É tempestade passou aqui que não passa. Mas sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Você não vai morrer neste barco. Você não vai morrer. O barco parou, irmão, vou dizer a você, com um propósito. A Bíblia diz que agora o centurião que estava ali dentro daquela embarcação, eu imagino Deus falando com ele, meu pastor. Imagine Deus falando com ele, dizendo: olha, meu filho, levanta o meu povo
usa de estratégia para que quem estiver na embarcação não venha morrer. Mas o projeto todinho era para salvar a vida de Paulo. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus, ainda tem os céus para ser levantado, para cuidar de mim, para cuidar de você. Deus ainda tem os céus. Da onde você nem espera, Deus levanta. Muitas vezes os de perto não estão cuidando de você. Mas sabe o que Deus está falando nessa noite para você? Se for preciso, eu levanto alguém e vou cuidar de você. E a Bíblia diz que nesse momento o centurião que estava naquela embarcação levanta e usa de estratégia. Diz: ei, gente, da forma que está, imagina ele dizendo, da forma que está não vai ficar. Eu tenho uma estratégia. Quem souber nadar, vai nadar e vai chegar no outro lado. Mas quem não souber nadar, se agarra nos escombros do que restou da embarcação, mas vá ao outro lado. E muitas vezes nós, como ser humano, estamos nessa situação. O barco está quebrado e não queremos mais estar dentro do barco quebrado. Mas Deus nessa noite me trouxe aqui para te dizer, mesmo quebrado, se agarra nos pedaços. Não, pastor, porque está quebrado, não presta mais. Jesus está dizendo, mesmo quebrado, se agarra nele, mas chega no outro lado. Pastor, não presta mais. Para quem está lá fora, mas para você presta. Pastor, disseram que eu podia desistir, disseram que eu podia abandonar porque não presta mais. Sabe o que Deus está falando com você nessa noite? Não dê ouvido ao adversário, porque presta, porque tem valor, porque tem uma ilha te esperando lá no outro lado. Olha para o teu irmão, balança ele aí, não deixa ele dormir. Diga assim para ele: se prepara. Diga assim: se prepara, porque tem uma ilha te esperando com um pedaço da embarcação que restou. Quem acredita nisso, levanta a mão e adora Jesus. Se agarra nos pedaços, mas não deixa para trás. Porque, meu pastor, estamos vivendo um momento, porque o crente passa por uma prova, por uma luta, mas já quer deixar as lutas para trás e quer viver algo novo. Eita! Eu vou dizer, não vou levar para casa. Sabe o que Deus nessa noite está dizendo para você? Se agarra nos pedaços que restaram. E a Bíblia diz que quem sabia nadar, nadou. Mas quem não sabia nadar, se agarraram nos pedaços do barco. E assim chegaram lá no outro lado. Levanta a mão que eu quero profetizar na tua vida. Tem um outro lado te esperando. Vou dizer para você, já está tudo preparado. Já tem até um povo preparando tudo só para receber você. Oh, Deus nessa noite Ele está falando com essa juventude, com esse povo escolhido. Ele me trouxe lá de Sapé para te dizer: já está preparado, já está feito, já está determinado o que Deus preparou para você. Tem adorador na casa? Tem? Cadê? Olha ali. Cadê?
Cadê? Alabarácia. Alabaracando ibiácia. Há um fogo de Deus sobre este altar. Alabacando ibiácia. Esse fogo vai invadir o coração do povo de Deus. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. O céu está falando comigo. O céu está falando comigo. Você que chegou aqui, só os pedaços. Deus te trouxe aqui para te dizer: se agarra nos pedaços, mas não desiste, mas não para, porque mesmo com o coração despedaçado, você não vai deixar de adorar. Tem adorador na casa que vem dar lugar comigo nessa noite. Eu vim dar lugar nesse Ásia. Alabacando rabicalabar. Alabacalabaraçai. Fogo. Existe um fogo de Deus aqui nesse ambiente. Oh, receba a presença do Espírito Santo de Deus nessa noite. Cadê? 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 Ali tem. Aqui tem. Aqui tem. Terabarácia. Oh. Rabacandorebia labarasuya. Ele é moncho derebia calabaracia. É folga canto ibiácia. Sabe o que acontece, irmão? Isso é muito forte, meu pastor. Isso é muito forte. Acontece que Paulo e os prisioneiros, quando chega na ilha que se chamava Malta, quando chega lá, já tem uma fogueira acesa para eles. E a Bíblia diz que lá o tempo não estava muito bom. O tempo não estava muito bom. Lá estava no inverno. Agora imagina aí, tá lá os bárbaros, os moradores daquele lugar, esperando só Paulo e os prisioneiros, já com a fogueira acesa, porque eles sabiam que eles vinham com bastante frio por causa da água e por causa do tempo. O que eles queriam era o quê? Aquecer a eles. O interessante é que quando eles chegam naquela ilha, a fogueira já está acesa. Olha para você, mano, que assim a fogueira já está pronta para você dar lugar. Está lá eles, reunidos na fogueira. E o interessante é que chega um ponto que a fogueira está se apagando. E a Bíblia diz que Paulo agora, ele tem visões em não deixar a fogueira se apagar. Olha para o seu irmão e diga assim: não deixe a fogueira se apagar. A Bíblia diz que Paulo, quando vê a fogueira se apagando, ele vai atrás de gravetos, de pedaços de madeira, para jogar onde? No fogo, para que o fogo não viesse se apagar. Meu irmão Vinícius, isso é muito forte. Quando Paulo, ele determina e vai atrás de gravetos para o fogo não se apagar, a história diz que uma víbora, uma das serpentes mais venenosas, morde a mão de Paulo. E quando Paulo vê aquela situação todinha, a Bíblia diz que Paulo pega a víbora, a cobra venenosa, e joga no fogo. Oh, aleluia, isso é muito forte. Paulo agora joga a cobra no fogo. O interessante é que enquanto Paulo está jogando a cobra no fogo, tem uma reunião esperando para ver a morte de Paulo.
A Bíblia diz que quando Paulo joga a cobra no fogo, está lá todo mundo esperando agora Paulo inchar, e depois do inchaço morrer. E a Bíblia diz que depois de muito tempo, de tanto ele esperar, Paulo nem inchou e nem morreu. Vou dizer para você nessa noite: Paulo nem inchou e nem morreu. Tem um bocado de gente por aí esperando ver a tua queda. Tem um bocado de gente por aí esperando você cair morto. Olharam para você e disseram: tá vendo aí? É só fogo de palha. Vai para a igreja hoje, mas amanhã vai estar no São João dançando um forró. Mas sabe que Deus nessa noite me trouxe lá de Sapé para te dizer que você nem vai morrer, que você nem vai cair e nem você vai lá para fora, porque ainda tem um povo que ora, que busca o fogo de Deus, e a presença de Deus não vai se apagar da tua vida. Enquanto Paulo foi atrás de graveto para o fogo não se apagar, a cobra venenosa mordeu a sua mão. Olhe para o seu irmão e diga assim: a cobra pode até morder, mas o veneno dela não vai te contaminar. Deixa ela morder. Vão olhar para você e vão dizer: rapaz, o pastor não parou ainda? Rapaz, o irmão aí é na prova, é na dificuldade, mas não deixa de adorar. O que acontece com ele? O que é isso? Mas não sabe o preço que você paga, muitas vezes pela madrugada, orando e dizendo: Deus, eu preciso de fogo, eu preciso da tua presença. Não sabe o preço que você paga. Sabem falar de você, mas não sabem a intimidade que você tem com Deus. Mas Deus nessa noite me trouxe aqui para te dizer que o fogo dele não vai se apagar da tua vida. A serpente pode morder, o fogo pode até tentar se apagar, mas se tiver ao menos um que vai atrás de graveto, o fogo não vai se apagar. Tem um aqui? Tem, irmão? Tem? Cadê? Não tem um, tem mais de um. O fogo dessa igreja não vai se apagar, porque não tem um, tem dois, tem três, tem quatro, tem cinco, tem seis, tem mais. Cadê? Quem vem adorar Jesus? Tem fogo de Deus aí? Tem? Tem fogo de Deus aí? Tem. Tem fogo de Deus aí? Tem. Tem fogueira acesa do céu aí? Tem. Alabaraçai. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Vou deixar você adorar. Vai. 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 Adora com fogo, pelo amor de Deus. Vai. 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 Você pode adorar Ele. Pode. Recebe fogo do céu nessa noite sobre a tua vida. Você não vai morrer. Você não vai parar. Você não vai desistir. Porque o fogo de Deus é sobre a tua vida. Vou dizer: olharam para você e disseram que você não ia mais voltar. Olharam para você e disseram que você é mais um derrotado. E olha só o que disseram: que aquele negócio lá não vai crescer.
Oh, Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele está no meio daquele propósito. Eu vejo aqui um lugar muito grande. Eu vejo aqui um nome estampado sobre este lugar muito grande, porque já está no teu coração. Tu dissesse assim: Deus, eu quero dessa forma, eu quero desse jeito, eu não quero que você foi usado. Você disse: eu não quero pequeno, eu quero grande. Mas sabe o que Deus está dizendo nessa noite para você? Já está determinado, já está feito. Apenas se prepara. Se prepara. Porque o reboliço de Deus vai ser grande sobre esta cidade. Se for possível, Ele toca no coração de quem tem para te dar. Labaria sai. Labacancho ibiase biasia. Alaia sai de comando e biasa. Começa a se preparar. Começa a se revestir. Você diz assim: Deus, eu não posso. Mas Deus nessa noite está dizendo: eu posso. Porque eu sou grande na tua vida. E olha só o que você falou: se o Senhor fazer verdadeiramente, Deus, eu vou abençoar a tua obra. Lai proviácia, odara calamarácia, da coube a súbia. Deus, nessa noite Ele fala meu coração: não se preocupa, porque já deu certo. Não se preocupa, porque já está tudo pronto. Por quantas vezes você até sonhou com o projeto? Por quantas vezes até o nome tu já falou para Deus? Deus, o nome é assim, eu quero assim, dessa forma. Enquanto está você projetando, tem um outro lado não querendo que você projete. Mas sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Vão esperar, vão adormecer, vão se cansar, mas vão ver o crescimento de Deus na tua vida. Levanta a mão que eu quero profetizar na tua vida nessa noite. A presença de Deus não vai faltar dentro da tua casa. A presença de Deus não vai faltar dentro do teu coração. E nessa noite, em pleno culto da juventude, Deus nessa noite Ele fala ao meu coração que está renovando forças aqui neste ambiente. Chegaste aqui se arrastando, chegaste aqui sem forças, chegasse aqui só pela misericórdia de Deus. Mas Deus nessa noite me trouxe aqui para te dizer que você não vai parar, que você não vai desistir, que a presença dEle não vai faltar na tua vida. Não vai faltar a presença de Deus. Vou descer, pastor. A presença de Deus não vai faltar. É biaçai, lava comando e biaceia, até tequelepa calabacatu biaçai, e lava calabacandaraia ceia, elemancho biaçúbia. Os céus falam ao meu coração nessa noite que Ele é renovo para a tua alma. Ele é renovo. O fogo não vai se apagar dentro da tua casa. Olhando para você, é apenas mais uma. Olhando para você, é apenas mais uma. Não vai dar certo. Labarás.
Deus nessa noite trouxe aqui, mulher, pensas tu que eu não tenho ouvido a tua oração? Pensas tu que eu estou distante de ti? Pensas tu que eu não vi quando tu disseste assim: Senhor, não estou aguentando mais, nem suportando viver dessa forma. Deus nessa noite trouxe aqui para te dar paz ao teu coração. Ele está trabalhando lá de Calabacandarácia. Ele está quebrando os laços do adversário por causa de uma oração tua. Lá em Xederiácia, dissesse assim: Deus, vai lá, porque eu não tenho condição de ir e nem fazer nada. Deus nessa noite me trouxe aqui para te dizer: Ele é Deus de livramento para alguém que está calabacalabá. Deus está dizendo: estou livrando alguém de morte nessa noite. Quando eu estava ali ministrando, Deus falava ao meu coração. Deus me mostrava assim uma nuvem negra sobre alguém de dentro da tua casa. Lá em comando Ibiácia. Mas enquanto eu estava vendo, eu vi a mão de Deus sobre a Esteriácia. E Deus fala ao meu coração: as minhas mãos é quem está sustentando. Não vai morrer, não vai ficar esquecido. Assim diz o Senhor para ti: estou eu no controle de toda a situação. Conta os dias para que os céus vai fazer através de uma oração que tu fez. Se você puder ficar de pé, fica de pé, por favor, por permissão do nosso pastor. Segure na mão do teu irmão, por favor. Segure na mão dele. Agora segure na mão dele, ligado no céu. Fica ligado no céu. Faz igual Paulo fez agora. Vai atrás de graveto para o fogo não se apagar. Tem aqui? Tem? Você vai orar por esse irmão que está no teu lado. Pastor, que oração é essa? Você vai orar pedindo fogo. Que fogo é esse? Renovo. Fecha teus olhos. Começa a orar por ele agora. 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 Porque o fogo de Deus vai te visitar nessa noite através da oração. Da oração. Da oração. Vai, ora. 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 Ora com fogo. Ora com fogo. Ora com fogo. Com fogo. Com fogo. Com fogo. Com fogo. Ora. 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 Calabara. Calabara. Eu vejo um renovo de Deus descendo sobre a tua vida nessa noite. Renovo. 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 Renovo dos céus está descendo sobre a tua vida nessa noite. Renovo. Renovo dos céus.
Receba renovo dos céus nessa noite, diante da autoridade de Deus para a tua vida. Renovo, renovo. Ora aí, ora aí, ora aí, ora aí, ora nessa noite. Ora. Em nome de Jesus, vou deixar você orando, pode orar. O que eu quero é renovo, pra te sentir de novo. Tem alguém aí para ir atrás de gravetos? Tem? Para não deixar o fogo se apagar? Tem? Cadê? Tem adorador na casa? Tem? Labacando Ibiaçai. Está visitando aqui com renovo. Olha ali. Olha os jovens sendo cheios de Deus. Olha os jovens sendo cheios. O fogo pegou. Tem renovo na casa, tem renovo na casa. Você pode orar com fogo. Levanta a mão para adorar. Levanta a mão para adorar. Receba a graça de Deus. Olha. Tem renovo na casa. E tem. 1 minuto de adoração, vai, dá o teu maior glória aí, vai. Abre a tua boca com glória, com aleluia, vai. Olha do meu da igreja. Receba. E nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Olha para o seu irmão e diga assim: a serpente. Diga assim: a serpente vai passar bem longe dessa igreja. Diga assim: porque essa igreja tem fogo. Tem? Fogo. Tem fogo aqui? Tem. A serpente não suporta fogo, irmão. A serpente gosta de frieza, do frio. A serpente hoje está passando bem longe dessa igreja. Essa igreja é a igreja que adora e tem fogo. Você pode adorar a Deus com fogo nessa noite. Você pode adorar Ele nessa noite. Eu te chamei. Adora Ele. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei.
Levanta a tua voz para adorar. E deixa eu te usar, para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Tem vaso aqui disponível para adorar. Tem. Para Ai. e deixa eu te usar, para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Vem baixinho. Eu quero perguntar que tem alguém aqui nessa noite que chegou aqui desacreditado e sem esperança. Pastor, eu quero voltar hoje para Jesus. Se tiver alguém dessa forma, levanta a tua mão, queremos orar pela tua vida. Pastor, eu quero renovar a aliança com Jesus hoje. Eu quero mudar de vida hoje. Tem alguém aqui nessa noite? Tem? Tem um ali? Bate a palma para Jesus, irmão. A serpente hoje bateu em retirada, viu, irmão? Tem mais alguém? Tem mais? Os céus estão chamando você hoje. Vem. Vem. Ele está com saudade de você. Ele está com saudade das tuas orações. Lembras tu quando tu orava pela madrugada? Lembras tu quando tu cantava tua voz tão bonita? Os céus estão chamando você para um altar. O teu lugar é no altar. Ele não te quer mais sair fora deste mundo. Ele te quer no altar. Vem. 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 Deus está chamando você. Deus está desprendendo as correntes do mal que estava tentando te destruir. Ele está chamando você para o altar. Vem. Tem mais alguém? Tem? Dai chode kelemancho viasia. Olhe para o seu irmão e diga assim hoje. Diga assim hoje. Você está de pé. Diga assim, não se preocupa com a serpente. Diga assim, porque hoje ela recebeu fogo. Bata a palma para Jesus que ele merece. Vamos orar pela vida dela? Põe as mãos para cá, igreja. Pai, no nome de Jesus, queremos apresentar, Senhor, no teu altar esta jovem. Que essa noite renova a aliança com o teu altar. Queremos pedir ao Espírito Santo, firma os pés dela, Senhor, e levanta ela como coluna naquele lar. Que através da vida dela muitas outras vidas sejam salvas e alcançadas através do teu poder. Deus, coloca por terra toda ação do inimigo, toda ação contrária contra a vida desta jovem. Perdoa os pecados, meu Pai. Escreve o nome dela no livro da vida. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. A igreja diz... A igreja diz. Vou terminar agradecendo ao pastor Lissandro pela honraria de estar aqui na IBR Mari. Amém? Já teve em Sobrado alguma vez? Já pregou em Sobrado? Ainda não, Vinícius. Vou levar ele para Sobrado, Vinícius. Amém? Agradecer a todos os visitantes que vieram aqui pela primeira vez. Que vocês possam ser despedidos essa noite debaixo da bênção do Senhor Jesus. Amém? Quero agradecer também a toda a juventude e as meninas, né? Laiane, Elaine, Isabelle, que organizaram esse culto. Só estou sentindo falta dos jovens. Vai ter o culto das mulheres, o culto dos homens. Só o jovem que não vai fazer, é? Se eu fosse dos jovens, é porque eu não sou mais jovem. Já passei faz tempo. Eu ia exigir, fazer um baixo assinado para fazer o culto jovem. Mas aí é com vocês. Vocês é que tem que tomar a frente. Amém? Vamos orar para a gente terminar o culto? Pai, no nome de Jesus, leva, Senhor, a tua igreja para casa em segurança.
Guarda cada um aqui, Senhor, que vai a pé, que vai de bicicleta, de carro, de moto, para o seu lar, para que eles cheguem em segurança, dando livramento de assalto, dando livramento de acidente, de todo tipo de empecilho. Que nós possamos ser despedidos deste culto em paz. É assim que nós oramos no nome de Jesus. A igreja diz: concha com as mãos, que o amor de Deus... Tem aviso, filho? Concha com as mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo e toda sorte de bênçãos seja dada a todos agora e para sempre. E você diz: tchau, até o próximo culto, se Deus quiser. Vão lá na frente chorar os balões, receber uma bênção, viu?